Tá gravando, minha filha? Rapaz, você não dá tempo, hein, minha filha? Você tá ficando profissional demais. É... História de criança. Quando a gente morava lá na fazenda, meu pai tinha umas coisinhas para vender, sempre tinha. Ou num campo de futebol, ou na festinha que alguém fosse fazer, sempre ele tinha um doce, tinha uma bala para vender, uma pinga para vender de doses, essas coisas. E abaixo da nossa casa lá, mais pro lado do rio, tinha um vizinho nosso lá que eu nunca vi coisa boa. Eu achava eles muito animado, muito. Ali ninguém podia peidar fedendo que já estava fazendo uma festa. Então, e lá tinha um baiano que morava com eles, e ele já era o sanfoneiro. Só faltava o violeiro. O violeiro ele arrumava, ou mais longe lá de casa, ou qualquer coisa. Aí já avisava na região que ia ter uma festa. Então, era aniversário de um da família, alguma coisa. O mosquito perturbando aqui, viu? Você desculpa. Meu pai falou assim para minha mãe. Falou assim, vai ter uma festa lá no Gabinate. Gabinate era o nosso vizinho. E o baiano, esse baiano sanfoneiro, morava lá com ele. Eu não sei por que o apelido dele era esse. Eu nunca soube o nome dele, eu não sabia. Gabinate. Mas ele era até mais graduado do que nós, um pouquinho. Porque ele tinha um veículo, na época a gente chamava de furreca. Tinha uma carroceria pequenininha, parecia aqueles, sei lá, aquele carro lá do Peru, tchucu-tchucu, alguma coisa assim, mas só que tinha a gabina direitinho, a carroceria, os pneus eram fininhos igual o pneu de charrete. Ah, tá, entendi. Sabe? Uhum. E a partida dele era numa munheca na frente, assim, ó, que você tocava aquele trem até, é tipo de uma munheca para pegar não era partida em chave, não. Nós achava também interessante esse carro dele. E aí, meu pai, voltando no assunto do doce, foi fazer um doce de pedaço para nós vender. E ele sempre meu pai comprava bala para vender no jogo, ou no jogo de truque. Eu não sei se muita gente chegou a conhecer. Era balas Brasinha. Era uma lata assim de 15 litros mais ou menos, ela tinha... E tinha um capetinho desenhado com a flechinha, assim. Porque aquele capetinho, se for daquele jeito, a gente não precisa ficar muito com medo dele, não. Ele até era bonitinho, mas eu não quero, não. Aí, ele comprou essa lata de balinha e tinha que trancar, senão nós comia tudo, né? Claro. Aí ele vendeu um bocado no jogo, e essa época dessa festa, ele ia levar essa balinha e falou para minha mãe fazer um doce de mamão com leite. E de cortar, de pedaço. Aí, e ele ia levar essas balinhas também e uma garrafa de pinga para vender dose, lá na festa. Aí minha mãe foi fazer o doce, pôs o tacho lá na fornalha. Nesse tempo, pouco tempo, ela já tinha rebocado a fornalha. Rebocar, falava, é passar um barro branco com areia e bosta de vaca. Você misturava aquilo tudo, para dar aquela liga e barreava a fornalha e ficava bonito. E ela já barreava a parede assim, ó, entre os pau a pique, para tampar a mancada da passagem do vento. E ela pôs esse tacho lá para fazer, de doce, e o reboque tinha dado uma luída, o reboque lá que estava na parede. E ela pediu o Braz, meu irmão, para mexer o tacho de doce para ela lá, porque ainda estava bem ralo. Enquanto ela ia pôr roupa no arame, estender roupa. E aí o Braz falou para mim, você vai de lá, do lado de lá da parede. Você pega um garranchinho, você cutuca o reboque pro lado que eu tô com o tacho. O reboque cair dentro do tacho. Por quê? Rapaz, mas não deu outra. É porque nós tava com vontade de comer o doce, né? Para variar. Nós já comeu o de querosene e esse. E eu cutuquei esse trem e o trem caiu dentro do tacho, um pedaço de reboque com areia. E ele continuou mexendo aquilo, dissolveu aquilo lá e aquele trem começou a arranhar no fundo do tacho. Aí eu vazei de lá, fui para outra banda. Aí a mãe chegou, viu a brecha na parede, perguntou ele, falou assim, mãe, caiu dentro do tacho.
Aí ela olhou e falou, então esse doce não presta para vender. Não presta. Aí ela agarrou, não deixou nem apurar. Aí deixou ele mais ralo, nós comeu ele com areia e tudo, para quem comia tudo. Aí ela não teve que levar esse na festa, aí nesse nós comeu de colher. Com areia e cocô Aí de- meu pai levou a lata de bala lá para a festa e a pinga para vender dose. E era no verão, tava muito calor e tinha muita umidade no ar. E as balas, era bala macia na época, aquilo grudou tudo dentro da lata, assim, ó, a lata estava mal tampada, aquilo virou uma bola dentro da lata. Aí meu pai teve que abrir a lata com chave de abrir lata para tirar as balas, virou um monte só. Aí ele não dava conta de tirar uma bala e para vender para o povo, que aquilo pregou tudo. Aí ele não vendeu o doce e nem vendeu as balas. No fim, nós comeu o doce e chupou as balas tudo. Só que as balas nós comeu, não tinha jeito de tirar o papel, não. Comeu com papel e tudo. Nossa Senhora. E tinha outra coisa também. Quando ele comprou o açúcar nessa época para fazer o doce, sempre ele vinha na cidade e comprava 5, 6 pacotes de 5 quilos. Se muita pessoa que já é bem rodada igual eu, a lembra. Rodando. Ah. O saco de açúcar era de papelão, de 5 quilos. Ele era meio marronzado ou vermelho, não sei, ou bege. E com a costurinha por cima, assim. Aí você já descosturava e despejava o açúcar, né? Nas vazias e ele trancava, porque não podia largar, senão nós comia aquilo tudo. Aí ele despejando o açúcar e um saco estava bem molhado, né? Bem pregado açúcar. Aí foi bom, porque aquele saco que ficou cheio, você olhava por dentro assim, cheio de açúcar, aí nós já rasgava o papel assim, ó, cheio de açúcar, tirava aqueles fitão e comia. Mastigava os papel com açúcar e tudo. Comia aquilo, engolia tudo e nós nem ficou com o estômago embrulhado. Mas Depois das coisas que vocês comiam. nada fazia mal, né? Não. Então, essas coisas que eu falo direto de criança, cada dia eu lembro uma coisa. Então, aí você complementa e vai lembrando e vai escrevendo. E cada dia que passa na minha idade que eu tô, eu sinto muita saudade da nossa união, do nosso, quando nós era tudo juntos, os meninos, né? Mas a vida da gente é assim mesmo. Então eu quero agradecer a todo mundo que estiver assistindo meus causos. Tem gente que fala que eu invento demais, eu não invento. Às vezes, se eu inventar alguma coisa, mas aquela história tem um fundamento. Porque se não tivesse, eu não dava conta contar. Então, é igual aí, ó, o poema que eu li naquele vídeo. Se eu não tiver o papel, eu não dou conta contar. Então, se eu estou contando a história, é porque alguma coisa tem, né? De E aí, verdade. você vai lembrando das coisas, ia lembrando tanto que meu pai era dependente da minha mãe, né? Que quando ela morreu, ele teve que ir para a cidade. Aí na cidade tem muita história boa também para me contar depois, tá? Um abraço, obrigado, valeu.